Olá pessoal, hoje nós vamos fazer aqui uma sessão tirar dúvidas. Essa é uma oportunidade que a gente tem de tirar aquelas dúvidas rápidas que a gente tem no dia a dia, que às vezes a gente fica um pouco acanhado de colocar no grupo, ou não tem muito tempo para poder fazer essas perguntas. Então eu criei essa oportunidade da gente colocar um formulário na internet, e esse formulário algumas pessoas preencheram com algumas dúvidas. Parte dessas dúvidas eram muito amplas e eu não vou conseguir abordar num tema tão curto, que o objetivo desse tirar dúvidas é ser uma coisa rápida, que a gente não perca muito tempo e provavelmente será a primeira de muitas dessas tira dúvidas. Então vamos lá, vamos começar? A primeira dúvida que foi apresentada ali no nosso formulário é: quando a onda é bifásica, você descreve como patológica ou se houver alteração na aceleração e resistência? Então veja bem, essas ondas que a gente chama de bifásica e que houve uma mudança na terminologia recentemente, a gente tem que entender que não necessariamente isso significa um estado patológico muito avançado. Isso, na realidade, quer dizer uma mudança da resistência periférica. E a gente vai explicar usando esse gráfico aqui. Então, nós temos uma situação da linha de base. Nessa linha de base, nós temos uma onda caracteristicamente trifásica e depois dela uma onda caracteristicamente bifásica. Hoje chamamos essas duas ondas de multifásicas. A gente não é dentro do consenso, a gente não discerne mais que é trifásica ou bifásica. Então, sendo uma onda multifásica, alguma coisa aconteceu com esse leito arterial para que ela mudasse de característica. E vocês vão ver que é bem comum você ter uma onda dessa bifásica e às vezes até um bifásico com toda a diástole negativa. E isso tem uma característica, isso é uma característica do que a gente vai ver aqui para frente. Então, eu fiz aqui um esquema mostrando cada fase da onda. Então nós temos a primeira fase, que é uma fase de ejeção ventricular. Essa fase de ejeção ventricular, a onda ela vai ter uma aceleração, quer dizer, o sangue vai ter uma aceleração. Essa aceleração vai fazer com que o sangue tenha um fluxo anterógrado. Quando acaba a ejeção ventricular, há um fechamento da válvula cardíaca, a válvula aórtica, e começa a diminuir a velocidade desse fluxo pós-ejeção. À medida que passou a ejeção, aceleração máxima, a tendência da velocidade aí caindo progressivamente, porque ela vai encontrando resistência ao fluxo e faz esse componente negativo. Esse componente negativo é aquele recolhimento elástico da artéria. Então, o que acontece aqui? A artéria ela expande, o fluxo é anterógrado, ela, por ser elástica, ela recolhe. Quando ela recolhe, ela tende a jogar o sangue para trás. E por isso a gente tem essa onda negativa. Depois disso, você vai ter uma segunda onda positiva, que é o relaxamento daquele leito arterial, dentro de um conceito aí que esse é um vaso de alta resistência, mas ali ele encontra uma resistência chamada normal, e esse relaxamento arterial ele vai fazer o fluxo ser anterógrado novamente. Vai passar um longo silêncio diastólico, que é teoricamente onde o sangue estaria, entre aspas, parado, e até a próxima ejeção ventricular. Numa situação que a gente tem a onda bifásica, o que a gente percebe? Todos aqueles componentes iniciais, ejeção ventricular, aceleração máxima, desaceleração progressiva, recolhimento elástico, e aí falta a segunda onda positiva. E a falta dessa segunda onda positiva significa alta resistência distal, que impede essa terceira onda. E por que essa alta resistência ocorre? Por diversos fatores. Você pode ter doença microcirculatória, você pode ter calcificação distal, mas no geral é uma doença microcirculatória. Ah, Robson, mas uma artéria calcificada pode
perder a terceira onda ou a segunda onda positiva? Olha, a característica típica de uma artéria calcificada, pelo menos uma artéria de médio porte, é o desaparecimento desse componente elástico retrógrado, dessa primeira onda negativa, e não propriamente a terceira onda. Mas a gente tem que entender que é um contexto geral. É difícil você separar o paciente que tem só doença microcirculatória ou que só tem calcificação em artérias de médio calibre. Então, a gente tem que entender que essa dinâmica ela é progressiva, mas muitas vezes se superpõe em determinadas situações clínicas ali. A segunda pergunta que a gente tem é, amigo Robson, tenho visto valores bem discrepantes de estenose em artéria renal com stent. Ele cita a literatura que está no guia prático de ecografia vascular, e nessa literatura fala-se em uma velocidade sistólica de 296 centímetros por segundo no ponto da estenose intrastente, o índice reno-aórtico de 4,4. E uma outra citação que tem nesse livro, que é uma velocidade de 390 centímetros por segundo de pico sistólico em intraestenose e um índice reno-aórtico de 5. Bom, o que a gente tem para falar sobre isso? Primeiro eu vou explicar o contexto de quem escreve um livro. Nós, quando escrevemos o livro de Doppler de artérias carótidas e vertebrais, nós sentimos exatamente o que é você se basear na literatura para poder oferecer uma informação que seja interessante, útil e prática. Porém, a gente sabe que a medicina é uma ciência que evolui, a ecografia vascular evolui muito e ela depende muito da evolução, tanto da experiência de quem faz, quanto da evolução tecnológica dos equipamentos. E dessa forma, a gente tem que olhar também que esses critérios eles vêm mudando. Se você comparar, por exemplo, os critérios de estenose em artéria nativa da artéria renal, que foram revistos pelo Abu Rama em 2012, a gente pode perceber que houve uma mudança bem radical, que inclusive não foi aceita pelo consenso do Departamento de Imagem Cardiovascular para vasos abdominais que a gente usa hoje, muito em função que aquilo ali era muito diferente do que vinha se usando previamente, e aumentava muito a especificidade e prejudicava um pouco a sensibilidade. E a gente, infelizmente, sabe que muitas vezes o Doppler de artéria renal ele é utilizado mais para triagem do que para indicação. Eu questiono um pouco isso, porém, isso é uma realidade na maioria dos lugares. Então, o que a gente tem que ver? Analisar criticamente. Quando a gente pega uma informação como essa, essas informações como essa, o melhor que a gente faz é ir na literatura e tentar entender qual é o contexto que aqueles trabalhos tão discrepantes foram realizados. Uma coisa que me chama a atenção nesse trabalho, que ele cita 390 centímetros por segundo, que está lá no guia prático, é que é um trabalho feito com 69 pacientes, então um trabalho relativamente pequeno, de 2009. Outros trabalhos que eles citam, já levando em consideração o valor preditivo negativo, já se aproxima mais esses valores de VPS dos primeiros critérios de 296 centímetros por segundo e o índice 4,4, e muitos trabalhos que vêm a seguir eles têm uma tendência para validar ou não esses valores. Então o que eu sugiro para vocês? A gente usa um valor ali padrão que mantém uma sensibilidade um pouco mais alta, considerando que não é tão comum fazermos exames de artérias renais pós-stent. Não é muito comum. Eu conto nos dedos a quantidade de pacientes que eu tenho. Se eu fiz 30 exames desses ao longo da minha vida, é muito. Então, a gente tem que levar em consideração que nesses casos que é menos comum de você ter disponibilidade desse tipo de exame para formar a sua experiência pessoal ou para os serviços montarem critérios específicos, nesses casos vale mais você aumentar a sensibilidade da técnica do que aumentar muito a especificidade. Ok? A próxima pergunta é sobre insonação das veias soleares. Isso causa um pouco de desconforto, às vezes para quem está começando a fazer ultrassom Doppler, e eu já percebi que até para pessoas que já fazem ultrassom Doppler há algum tempo, mas exames extremamente focados. Então, às vezes é o cirurgião vascular que faz seu Doppler venoso
muito direcionado para a cirurgia, ou às vezes é aquela pessoa que não foi tecnicamente, adequadamente treinado para poder fazer um exame de ultrassom Doppler venoso, levando em consideração a importância dessas veias específicas. Se a gente pensar no dia a dia nosso fazendo Doppler venoso de membros inferiores, a maioria desses pacientes em ambulatório ou clínicas de diagnóstico vão estar lá para fazer exame de insuficiência venosa. Raramente você vai ter, num esquema de agenda de ambulatório, uma suspeita de trombose venosa. Aparece, eu sei que aparece, mas se você comparar as indicações de Doppler venoso para TVP e para insuficiência venosa, a insuficiência venosa é muito maior em regime ambulatorial. Por outro lado, se você trabalha em pronto-socorro, em um hospital de grande porte, com técnica, com paciente grave de UTI, então esse exame de avaliação das veias soleares é muito importante. Vou citar para vocês a experiência que nós tivemos no Covid. Por conta de toda aquela comoção que tinha no Covid, dímero D alto para todo mundo, os médicos da UTI do nosso hospital público, que nós trabalhamos lá, eles começaram a pedir muito Doppler de membros inferiores por dois motivos. Primeiro, porque realmente a taxa é alta e eles queriam saber até que ponto aquilo ali poderia ser a causa da embolia pulmonar ou a causa do quadro pulmonar desses pacientes, principalmente no começo da pandemia. E o que a gente notou fazendo exames quase que rotineiro desses pacientes? Muitas vezes a gente fazia os exames de quase toda a UTI. A maioria desses pacientes tinham TVP, chegava a quase 60%. Porém, a maioria dessas TVPs eram de veias soleares. Ou seja, se a gente não investigasse e olhasse com carinho as veias soleares, e no paciente acamado, grave, entubado, é mais chato de fazer o exame, é mais difícil, porque é uma parte do exame que a gente precisa muito da posição do paciente. Então, a maioria das TVPs que nós vimos eram de soleares ou de veias de perna, mas o grosso era de soleares. Então, é importante que a gente saiba ver. Duas coisas importantes aqui. A questão que muitas vezes a gente, até brincando, pergunta para os residentes ou para os médicos um pouco mais jovens, por que eu faço essa pergunta? Porque eu tinha essa dúvida. Não estou querendo abusar da pouca experiência ou da pouca sabedoria de quem é mais novo. Ou às vezes até de quem já tem um pouco mais de experiência. Porque eu vivi essa dúvida, então eu não gosto de deixar passar essa dúvida para ninguém. Se você me perguntasse, quando eu saí da residência médica, qual era a drenagem das veias soleares e das veias gastrocnêmicas, eu não saberia dizer. E hoje eu percebo que muitos também não sabem dizer. Então, coisas muito importantes dentro desse contexto. Veias gastrocnêmicas drenam para a veia poplítea. E veias soleares drenam para veias de perna, seja o tibial posterior, tibiais posteriores, fibulares ou outras veias, como a gente vai ver nessa apresentação de um trabalho de 2007, que é bem interessante porque ele é bem anatômico, ele foi por dissecção de cadáveres, sem cadáveres, e é bem interessante ver qual é a distribuição dessas veias soleares no membro, em quadrantes, e qual é a drenagem dessas veias. Então foram avaliadas nesse trabalho de 2007 4.679 veias soleares. E ele dividiu por quadrantes, e o quadrante que mais apresentava essas veias soleares era o quadrante superolateral da panturrilha. Depois o quadrante médio-medial da panturrilha e por último o quadrante médio-lateral da panturrilha. Isso é importante porque na hora de você procurar essas veias, você sabendo dessa distribuição, você aumenta a probabilidade de encontrar, considerando a maior prevalência dela em determinado quadrante ou outro. Já com relação ao deságue dessas veias, o que a gente pode perceber? A maioria dessas veias desaguam em outras veias. Na cabeça lateral da musculatura da panturrilha, das gastrocnêmicos, da cabeça medial. Você pode ter a maior parte delas depois dessas outras veias drenando para veias comunicantes, aquelas que vão comunicar uma solear com outra. Depois, em ordem de frequência, as veias tibiais e, por último, drenando para as veias fibulares.
Então, o que a gente deduz disso? É o que eu vou mostrar para vocês no filme que eu gravei. Quando a gente vai procurar as veias soleares, a gente não tem que se preocupar muito com as gastrocnêmias, porque às vezes a gente usa as gastrocnêmias como parâmetro para encontrar solear. Eu prefiro procurar as veias axiais, como a tibial posterior e as fibulares, para depois encontrar as soleares. Para a gente fazer a avaliação das veias soleares, a gente pode fazer deitado, pode fazer sentado. Eu normalmente faço com o paciente sentado, porque a veia fica mais túrgida, mais cheia, e fica mais fácil de identificar. Então, sentado, você põe o paciente com a perna pendente, de preferência apoiada em algum lugar, e a gente começa a fazer a avaliação, diferente da gastrocnêmia, que a gente vem da poplítea para baixo, o melhor das soleares é você missionar das tibiais posteriores e fibulares no sentido cranial. Então a gente começa identificando aqui as tibiais posteriores, vai subindo, e aí você vai ver algumas vezes desaguando nessa veia tibial posterior, e essas veias que desaguam na tibial posterior são as veias soleares. Elas também acabam desaguando nas veias fibulares. E para a gente ver essas que desaguam nas veias fibulares, é importante a gente fazer uma avaliação por via lateral. Então, por via lateral, a gente coloca o paciente, identifica o feixe fibular, e aí você vai observar que em algumas dessas tributárias venosas fibulares desaguam nas veias fibulares, e essas são também as veias soleares, no caso que desaguam nas fibulares, né? Então, lembrando que soleares desaguam ou na TP ou na fibular, e quem deságua na poplítea são as veias gastrocnêmicas. Então, essa abordagem mais posterior e essa abordagem mais medial. Essa abordagem aqui mais posterior, ela é ideal para ver tanto as gastrocnêmias mediais quanto as gastrocnêmias laterais. Só que as gastrocnêmias são mais proximais e as soleares você identifica melhor no segmento mais distal. Então veja como é importante essa questão de você identificar bem anatomicamente a localização dessas veias para que você consiga ter uma maior tranquilidade na hora de realizar o exame. Muitas vezes cria um pouco de dificuldade, ansiedade para achar essas veias soleares que eu acabei apresentando para vocês, eram realmente bem exuberantes, que não teria dificuldade nenhuma de ver. Porém, não é uma situação tão complicada. Muitas vezes, quando eu estou investigando uma trombose venosa profunda e que o paciente não tem trombose no segmento femoropoplíteo, eu já sento o paciente para aumentar a probabilidade de eu detectar fluxo nessas veias, ou melhor, para encontrar essas veias. E aí eu poder garantir que há ou não uma trombose nas veias soleares. Mas muitas vezes, quando o paciente está acamado, isso não é possível. Então você tem que aprimorar um pouco mais sua técnica. O paciente estiver desidratado é um pouquinho pior, o paciente idoso mais difícil também. Então, na prática, a gente tem que lembrar bem da anatomia para não ter muita dificuldade com essas veias soleares. A outra pergunta é o que não pode faltar nos laudos e quais são as principais informações para o cirurgião vascular. Bom, pessoal, essa pergunta é extremamente aberta e é difícil da gente responder numa tacada só. Isso aí daria para dar 2 horas de aula. O que eu vou falar, assim, pelo menos os exames mais típicos que a gente faz no dia a dia? Venoso, carótida e arterial. Tá? Em termos de venoso, qual é o objetivo daquele exame? O objetivo do exame é insuficiência venosa, então você tem que oferecer para o cirurgião as informações relativas àquelas veias, safenas, as drenagens, as perfurantes, as tributárias, e qualificar o refluxo e, principalmente, identificar onde começa e onde termina, qual é o ponto de fuga, o ponto inicial do refluxo e o ponto de drenagem. A gente fazendo esse tipo de avaliação, você vai ter uma boa interpretação do exame que você consegue transferir isso para o cirurgião vascular. Todo mundo sabe, quem não sabe vai ficar sabendo agora, que eu sou muito crítico
medir veias safenas competentes em várias medidas em todo o exame. Uma das coisas que eu acho extremamente inconveniente no exame venoso é essa questão de você ter que fazer todas as medidas da safena, 5, 6, 7 medidas da safena, quando ela está competente. Eu acho que isso é uma perda de tempo. Porém, alguns lugares que vocês vão fazer o exame vão exigir que vocês façam. Não há justificativa para você fazer tanta medida numa safena competente, você gasta energia e deixa de prestar atenção em outras coisas. Então eu recomendo que melhore um pouco mais essa questão de até discutir qual é a utilidade de medir tantos diâmetros de safena. Por outro lado, quando a safena ela tem insuficiência, é muito importante, melhor, quando a safena tem refluxo, é muito importante que se meça o diâmetro, até para o cirurgião decidir se aquela veia ela tem se ela merece ser retirada ou não, ou qual é a técnica que ele vai usar, uma cirurgia tradicional de stripping, ou se vai ser uma cirurgia hemodinâmica. Então isso é uma informação importante. Se o exame for para trombose venosa, você deve mostrar aonde está ou estão os trombos. Então, dar aquela documentação com compressibilidade. Eu gosto muito que a imagem seja mostrada no laudo, na fotografia, a imagem positiva, e isso é que eu tenho de dica para o laudo de um exame para TVP. Com relação a uma síndrome pós-trombótica, a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso, porque as variabilidades de um exame venoso, nesse caso, são muito maiores. Avaliar como se encontra esse sistema venoso profundo, o grau de recanalização. Quando eu falo grau de recanalização, é de uma forma mais subjetiva. A gente não tem como medir objetivamente, de forma prática, graus de recanalização. Se é uma recanalização parcial, se não há recanalização, uma recanalização total, mas fundamentalmente identificar para ver se há refluxo e tentar entender a dinâmica daquela circulação venosa, para tentar identificar as colateralizações, principalmente quando é uma colateralização do sistema venoso profundo para o sistema superficial. No exame arterial, o que não pode faltar? De novo, eu sou bastante crítico com medir velocidade de artérias que estão normais. No entanto, se você não medir velocidade no exame normal, as pessoas vão dizer que você é preguiçosa e tudo mais. Na prática, a velocidade ela tem muita utilidade quando ela é relativa, quando você vai abordar um ponto e comparar com outro ponto. Mas, assim, para evitar problemas, a gente documenta, pelo menos nas artérias, se um exame normal, femoral comum, superficial, profunda, poplítea, tibial posterior, anterior, fibular, para um exame normal, essa documentação com cor e espectral é muito importante. Interpretar ondas, isso é fundamental. Não só taxá-las de multifásica, bifásica, trifásica, mas principalmente levar em consideração aceleração e resistência. Isso muitas vezes é mais importante do que o fato dela ter um formato específico, principalmente porque cada leito tem a sua característica e uma mudança nessa característica pode falar muito mais do que meramente velocidade. Em relação ao exame de carótida, o exame de carótida é um exame complicado porque muita gente faz e por muita gente fazer, o seu exame está sempre muito comparado com outros exames. E o que eu sugiro bastante em relação ao Doppler de carótida? Fazer o básico bem feito. Então você vai fazer uma documentação do modo B, com a medida do complexo íntima média, se não houver placa na carótida comum. Se houver placa na carótida interna, você documentar essa placa no modo B, para mostrar para quem está recebendo aquela imagem qual é o grau, qual a importância daquela placa, considerando que a gente vai dar um laudo muitas vezes como menor que 50%, e menor que 50% para um cardiologista, por exemplo, pode ser, na cabeça dele, pode ser 2%, mas pode ser também 40%, 49%. Então vale a pena você documentar e, muito importante, fazer uma avaliação em multiplano, transverso e longitudinal, para não comer bola em alguma placa que seja de parede lateral ou medial. A documentação de velocidades é muito importante aqui, sim, porque muito do diagnóstico da estenose de carótida é baseado em velocidades, então a gente tem que levar isso em consideração. Uma coisa importante, todo aquele critério que a gente usa, aquelas tabelas, consenso brasileiro,
consenso dos radiologistas em ultrassom, que mede velocidades, essas tabelas elas valem para estenose de carótida interna no bulbo. Não é para carótida interna distal, não vale para carótida comum e não vale para carótida externa. Cada uma dessas tem as suas características. Okay? Só voltando lá no exame venoso, que é muito importante, que eu sempre falo isso para os meus alunos, para os meus residentes. Não me mandem 50 fotos coloridas dizendo que tem refluxo só porque está em vermelho. Refluxo tem que ser documentado com espectral. Eu prefiro uma foto preto e branco mostrando refluxo no espectral do que uma foto colorida sem refluxo no espectral. E lembra, quem vai receber seu exame vai operar o paciente. E para mim, que sou cirurgião também, quando eu recebo um exame e que vem 50 fotos coloridas dizendo que tem refluxo em uma determinada extensão da safena e não tem uma documentação espectral, isso para mim não é garantia de que tem refluxo ali. Agora, por último, a gente tem uma pergunta que realmente essa me deixou pensando. Infelizmente, a gente não vai poder dar muita opinião, considerando que as imagens, a gente não teve essa disponibilidade de imagem, mas quem mandou essa pergunta, se depois quiser discutir com a gente lá no nosso Clube do Doppler, eu até gostaria. E pessoal, aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de pedir para vocês para se inscreverem aqui no canal da Fluxo Cursos, que a gente está aumentando a produção e toda semana vai ter uma coisa nova por aqui. E também lá no Clube do Doppler, porque se você se perder em algum lugar, o nosso lugar é o Clube do Doppler. Então lembra, clubedodoppler.com.br e aqui é o YouTube /Fluxo Cursos. Não deixa de assinar, fazer aquela ativação das notificaçõezinhas ali e dar uma curtida e compartilha aí com seus amigos vasculares, radiologistas, ultrassonografistas, porque essa interação é muito legal. E se você tiver alguma dúvida em relação às perguntas que a gente fez aqui, ou que a gente comentou aqui, pode deixar mais aqui embaixo e pode deixar mais dúvidas também, porque alimenta essa rotina da gente responder perguntas online aqui pelo YouTube. Então, voltando a esse caso, vamos lá. O paciente tinha uma velocidade de pico sistólico na carótida interna com stent de 20 centímetros por segundo, uma calcificação muito intensa que não permitia a visualização adequada do fluxo intra-stent, mas na carótida interna contralateral, a VPS estava de 87 centímetros por segundo. Como laudar? Possibilidade de lesão estenótica grave? Olha, realmente isso é uma coisa bastante discrepante. Vamos analisar primeiro o que a gente esperaria em condições normais. Quando você coloca um stent numa artéria carótida, é esperado que essa velocidade até aumente, porque vai haver uma mudança na complacência do vaso, e essa mudança na complacência do vaso faz com que a gente tenda a ter uma velocidade mais alta naquela artéria que sofreu angioplastia com stent. Aqui nesse caso, a gente tem exatamente o oposto. A gente tem uma artéria carótida com 20 centímetros por segundo, ele ou ela não cita se há uma desaceleração dessa onda, mas é bastante suspeito esse caso e eu levaria em consideração essa possibilidade de ter uma estenose grave. Dicas numa situação como essa, mas eu insisto, se você puder mandar as imagens no Clube do Doppler, seria muito legal. Se não for no clubedodoppler.com.br, pode ser no nosso Clube do Doppler, no nosso grupo do WhatsApp. O que a gente tem que pensar aqui? Qual é a estratégia quando a gente se vê numa situação como essa? Uma estratégia boa é você trocar de transdutor. Você está lá com dificuldade para fazer a avaliação com o transdutor linear, você troca pelo transdutor convexo e você vai ganhar duas coisas boas nesse período. Primeira coisa, você vai ganhar penetração porque tem uma frequência mais baixa. Lógico, você vai perder um pouco de qualidade de imagem, mas veja bem, uma artéria muito calcificada, qualidade de imagem é o que a gente está menos preocupado aí. Mas uma outra, então você penetrando mais naquela placa calcificada, naquele metal, talvez você consiga ver uma extensão maior, um pouquinho mais dentro do stent. E isso pode facilitar para você tirar alguma conclusão. Segunda coisa importante desse caso, de você usar um transdutor convexo, você consegue ver mais para cima. E aí, nesse caso, vendo a artéria um pouco mais para cima, pós-bulbar, pós-stent, você consegue avaliar melhor a aceleração e comparar a aceleração de um lado com o outro. Se a artéria que está com stent, que você está com dificuldade de ver fluxo e a velocidade está baixa, tiver desacelerado num segmento mais distal, isso é indicativo de que provavelmente tem uma estenose lá no stent.
Outra coisa que você pode lançar a mão também é comparar a resistência das artérias carótidas comuns, do lado que tem o stent, do lado que não tem o stent. Em teoria, se houver uma estenose muito grave ali naquele stent, pode haver um aumento da resistência na artéria carótida comum do lado da carótida interna com stent. Então esse é um indício adicional de alguma lesão mais grave. Mas eu insisto, esse tipo de exame são exames bastante complicados, é o exame que diferencia as crianças dos adultos, né? É um exame que muitas vezes quem tem muita experiência acaba apanhando e tendo dificuldade. E para piorar a situação, muitas vezes uma angiorressonância não vai ajudar, porque ali você vai ter o metal e vai ter também o cálcio. Então é uma situação que às vezes a gente tem que usar critérios indiretos para poder chegar a alguma conclusão. Bom, pessoal, chegamos aqui ao fim dessas 5 perguntas, eu espero que vocês tenham gostado. Uma coisa curta, rápida, para a gente não perder muito tempo, para ser mais dinâmico e com isso mais agradável. Então, fiquem à vontade, por favor, assinem o canal, se inscrevam lá no Clube do Doppler, a gente vai começar umas coisas bem interessantes agora, eu estou muito envolvido com a prova de área de atuação em ecografia vascular com Doppler. Então, agora, já saindo dessa fase mais crítica do curso preparatório para a prova de Doppler, a gente vai poder dar um boost ali no Clube do Doppler com algumas novidades que a gente já está programando, já está no forno e que vai ser bem legal. Então, conto com vocês e, por favor, façam mais perguntas que a gente quer fazer mais esse formato que a gente acha que é muito legal. Boa semana para todo mundo.